Você já parou para pensar que existem hábitos que podem transformar completamente a sua vida espiritual? Talvez seja por falta deles que você se sente distante de Deus, desanimado ou até mesmo preso nos mesmos erros de sempre. Mas calma, hoje eu vou te mostrar hábitos que todo cristão de verdade precisa cultivar se quiser ter uma fé firme, alegre, constante e um relacionamento real com Jesus. E o melhor, não são coisas impossíveis. São atitudes simples que qualquer pessoa pode começar hoje. Então fica comigo até o final, porque o último hábito que eu vou contar pode ser o que está faltando na sua caminhada. Se inscreve, deixa seu like e vamos começar. Um hábito que quase ninguém fala, mas que tem um poder gigantesco de transformar a sua vida espiritual é o silêncio intencional diante de Deus. Eu sei que pode parecer estranho, afinal a gente costuma associar a fé com oração em voz alta, louvor, leitura, atividades, mas a Bíblia mostra que Deus também fala no silêncio. Olha só o que está escrito em Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Muita gente passa o dia inteiro falando, ouvindo música, rolando o feed, ligando a TV e esquece que Deus também quer encontrar você no silêncio. É nesse momento que você desliga as vozes do mundo e deixa espaço para o sussurro do Espírito Santo no seu coração. Vou te dar um exemplo bem prático. Imagina que você acorda e antes de qualquer coisa separa 5 minutos, mas não para orar, pedindo nada. É só para ficar quieto na presença dele, respirando fundo, colocando sua mente no Senhor e dizendo: Deus, eu estou aqui. Fala comigo se quiser. Parece simples, mas esse momento de silêncio pode trazer clareza, paz e respostas que você não encontrava na correria. E tem mais. Jesus também praticava isso. Em Marcos 1:35 diz assim: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se você reparar, ele não só orava, mas se afastava do barulho, buscava a solidão, e hoje a gente tem medo de ficar só, medo do silêncio. Mas esse hábito de separar momentos intencionais, sem música, sem pedidos, sem distração, é um jeito poderoso de fortalecer sua intimidade com Deus. Talvez você nunca tenha feito isso, porque sempre ensinaram que oração é só falar, falar e falar. Mas a intimidade real também passa pelo silêncio. Quando você se cala, você dá a chance de Deus ocupar o espaço com a presença dele. Experimenta essa prática hoje mesmo. Pega 5 ou 10 minutos, desliga tudo, senta num lugar tranquilo, fecha os olhos e só fique lá. Se vierem pensamentos aleatórios, respira e volta a atenção para o Senhor. Você vai se surpreender com a paz que vai brotar dentro de você. E olha, eu sei que isso pode parecer pequeno, mas se você transformar esse silêncio em um hábito diário, vai perceber que Deus começa a falar nas pequenas coisas, nos detalhes do seu dia, nas decisões que você nem imaginava. É como se o coração afinasse para perceber a voz dele, com muito mais clareza. Mas calma, que esse é só o primeiro hábito. O próximo vai mexer mais ainda com a sua rotina, porque envolve algo que muita gente esquece completamente. Bom, esse pode parecer simples, mas pouca gente realmente vive isso no dia a dia. Agradecer antes de pedir. Sabe quando você ora e já vai direto para os pedidos? Deus, me ajuda nisso, resolve aquilo, abre uma porta. É normal, a gente tem necessidade, tem problema e tem dor. Mas existe um poder enorme em inverter essa ordem e começar agradecendo. Em Filipenses 4:6, a Bíblia diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Percebe? Com ação de graças. Não é só pedir, é agradecer. E não é agradecer depois que recebe, é antes. Eu vou te contar porque isso muda tudo. Quando você começa a oração agradecendo, seu coração já entra no clima da fé e da gratidão. Você para de focar no que falta e começa a lembrar tudo o que Deus já fez por você. Isso cria uma atmosfera de confiança, porque se Ele já te sustentou até aqui, por que não faria de novo? Por exemplo, imagina que você está passando uma fase difícil financeiramente. Em vez de abrir a boca dizendo: Senhor, eu preciso de dinheiro, preciso de ajuda, você começa dizendo: Deus, obrigado, porque até hoje não me faltou pão. Obrigado porque eu tenho saúde, tenho um teto. Obrigado porque o Senhor me deu capacidade para trabalhar. Você vai perceber que a sua mente muda, a ansiedade diminui, o medo perde a força, e aí sim, depois disso, você apresenta seus pedidos, mas já com a convicção de que Ele cuida de tudo. É como se a gratidão fosse a chave que abre a porta da presença de Deus. Na prática, esse hábito pode ser assim. Toda vez que você for orar,
Separa uns minutos só para agradecer, nem que seja por coisas pequenas, um dia de vida, um amigo, uma oportunidade, até mesmo o ar que você respira. Faça disso uma disciplina. Eu já vi pessoas que transformaram completamente a maneira como se relacionam com Deus só porque começaram a praticar oração com gratidão. A fé delas ficou mais viva, a ansiedade diminuiu e a confiança cresceu. E não precisa ser algo bonito, cheio de palavras difíceis. Pode ser simples, do jeito que você fala com um amigo. Quando você cria esse hábito, a sua visão muda. Você passa a perceber que Deus está agindo o tempo todo, mesmo quando você não vê. E antes de ir para o terceiro hábito, deixa aí nos comentários. Por qual coisa você é mais agradecido a Deus? O que você tem na sua rotina que te dá um sentimento de gratidão? Então vamos para o terceiro. Esse hábito aqui é um verdadeiro divisor de águas na vida espiritual. Examinar o próprio coração antes de criticar ou julgar alguém. Sério, a maioria das pessoas pula essa parte. É tão mais fácil ver o erro dos outros, né? A gente aponta, comenta, julga, até mesmo sem perceber. Mas se tem algo que Jesus deixou claro, tá aqui na Bíblia. Mateus 7,3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Essa palavra é muito forte. Jesus não está dizendo que não existe erro no outro, mas que antes de se preocupar com o erro alheio, você precisa olhar para si mesmo. Agora pensa comigo, quantas vezes você já reclamou de alguém fofoqueiro e depois foi contar algo da vida de outra pessoa sem nem perceber? Ou já criticou alguém por não ir à igreja, mas você mesmo tem deixado a Bíblia de lado durante a semana? É isso que Jesus está dizendo. Antes de aprontar, examina a tua alma. Esse hábito é poderoso, porque ele traz cura para dentro e misericórdia para fora. Ele quebra o orgulho, ele te coloca em posição de humildade, diante de Deus e das pessoas. E olha, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quer um exemplo prático? Antes de falar algo sobre alguém, faz uma pausa e se pergunte: eu também já errei nisso? Como eu gostaria que falassem de mim se eu estivesse caindo? O que será que está acontecendo no coração dessa pessoa que está me fazendo julgar tão rápido? Essa autoanálise feita com sinceridade pode mudar completamente a sua forma de enxergar o próximo. E mais, isso te aproxima de Deus, porque Ele não busca a perfeição, Ele busca a verdade. E quem tem coragem de se examinar cresce. E se você começar a praticar isso no dia a dia, antes de abrir a boca, antes de julgar, antes de comentar, é só pedir: Senhor, me mostra o que está errado em mim primeiro. Eu te garanto, sua caminhada com Deus vai se tornar muito mais leve e profunda. Porque no fim, não se trata de apontar o dedo, mas de estender a mão. E só estende a mão quem já reconheceu que também precisa de misericórdia. E agora, esse quarto hábito que eu vou te falar tem a ver com algo que você faz todos os dias, mas talvez esteja fazendo do jeito errado. Esse aqui é um dos hábitos mais ignorados e ao mesmo tempo um dos mais poderosos. Meditar na palavra de Deus, em vez de só fazer uma leitura rápida. Sabe a correria do dia a dia? Você acorda, toma café, vai pro trabalho, chega em casa cansado e aí lembra: preciso ler a Bíblia. Então abre em qualquer capítulo, passa os olhos correndo, em meia dúzia de versículos só para não se sentir culpado e pronto. Fecha o livro, como se tivesse feito uma tarefa espiritual. E isso é muito preocupante. Mas olha o que Deus disse para Josué quando ele estava prestes a assumir a liderança de Israel: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Josué 1:8. Percebe a diferença? Deus não disse apenas leia, mas medita. Isso quer dizer, pensa, reflita, mastiga cada palavra até ela descer pelo seu coração. Vou te dar um exemplo prático para ficar bem claro. Imagina que você está lendo o Salmo 23. Você pode simplesmente passar o olho e falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ok, próximo. Ao invés de fazer isso, você pode parar e meditar. O que significa o Senhor ser meu pastor? Em quais áreas da minha vida eu tenho sentido falta? Será que essa falta é só real ou ansiedade? O que Deus quer me mostrar com essa promessa? Percebe a profundidade? Quando você faz isso, o Espírito Santo começa a trazer revelações, consolo e direção. E aquilo que parecia um versículo comum se transforma em um alimento para sua alma. Outro exemplo: muitas pessoas, em vez de ler 5 capítulos de uma vez, preferem ficar dias meditando em um único versículo. E cada dia Deus mostra algo novo. Isso é meditar. Isso é valorizar o conteúdo, não a quantidade. Se você quer viver esse hábito, aqui vão algumas dicas. Antes de ler, ore, pedindo que te ensine. Leia devagar. Repita o versículo em voz alta.
Pergunte a si mesmo como aplicar isso hoje. Faça anotações, compartilhe com alguém. Quando você começa a meditar e não só ler, a palavra deixa de ser informação e se torna transformação. Você vai perceber que versículos sempre pareciam iguais, começa a ganhar vida. Salmo 1 fala exatamente sobre isso. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Olha que mensagem linda! Quem medita na palavra é como uma árvore plantada, tem raiz e estabilidade e frutos. E sabe qual é o detalhe interessante? Ninguém vê a raiz, só vê o fruto. Mas é a raiz lá no silêncio e na profundidade que sustenta tudo. Esse hábito vai te tornar firme, vai te dar força para enfrentar a tentação, ansiedade e dúvida. Mas só se você tiver coragem de desacelerar e mergulhar fundo no que Deus diz. E se você tem dificuldade de praticar e meditar a Bíblia, eu vou deixar um vídeo aí nos cards que fala exatamente sobre isso e vai te ajudar muito. E esse próximo hábito talvez seja um dos mais esquecidos no mundo de hoje. Servir em secreto. Fazer o bem sem contar para todo mundo, sem postar nas redes, esperar reconhecimento ou aplauso. Sabe por quê? Porque servir de coração puro revela motivação verdadeira. Mostra se você quer agradar a Deus ou só impressionar pessoas. Jesus falou algo muito forte sobre isso lá em Mateus 6, do 1 ao 4. Olha só. Tenha cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quando, pois, derem esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Mas quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Cara, isso é muito profundo. Jesus estava dizendo, não faça o bem para ganhar palmas, faça porque o seu coração quer obedecer e amar. Vou te dar um exemplo simples. Imagina que você vê alguém passando necessidade. Você compra uma cesta básica e entrega para essa pessoa. Se a sua primeira reação é tirar foto e postar no Instagram dizendo, olha como eu ajudo, pode ter certeza, você já recebeu sua recompensa, a curtida das outras pessoas. Mas quando você faz em secreto, Deus vê. E Ele recompensa de um jeito que ninguém mais pode recompensar. E eu não estou dizendo que é errado compartilhar testemunhos. Às vezes sim, pode inspirar outras pessoas. Mas se seu coração se alimenta desse reconhecimento, você precisa se avaliar. Tem uma história que sempre marca as pessoas. Uma mulher conta que todo mês separava uma parte do salário para ajudar uma família carente. Ela nunca contou para ninguém. Anos depois, aquela família descobriu, e o impacto foi tão grande que eles voltaram para a igreja. Mas o mais incrível é que ela sempre dizia, eu fazia para Deus, não para mim. Quando você serve em secreto, sua fé se torna autêntica. Você para de viver para a plateia e começa a viver para um público só, Deus. E olha como isso contrasta com o mundo de hoje, que quer tudo exposto, tudo comentado, tudo aprovado. Esse hábito vai na contramão. Ele é quase um ato de rebeldia contra o ego. Então, se você quer cultivar esse hábito, comece pequeno. Ore por alguém sem contar. Ajude uma pessoa sem esperar um obrigado. Doe algo que vai fazer falta para você, mas vai suprir a necessidade de outro. E principal, faça tudo para Deus. Quando você entende que servir é sobre amor e não sobre visibilidade, sua vida cristã ganha um propósito muito mais profundo. Você começa a experimentar a alegria de dar sem interesse, de amar sem agenda, de ser generoso sem precisar de um troféu. Então pensa comigo, qual foi a última vez que você fez algo só porque amava, sem querer nada em troca? Deixa aí nos comentários qual foi esse ato de amor que você teve. Se você nunca experimentou isso, talvez seja agora a sua hora de começar. Então, se tem algo que eu quero que você leve desse vídeo, é que a vida cristã não se resume a frequentar um culto ou saber versículos decorados. Ela é construída no secreto, nos hábitos diários, naquilo que ninguém vê. Talvez você tenha se identificado com alguma dessas práticas e percebido que tem coisa que precisa mudar aí dentro. E tá tudo bem. Todos nós estamos no processo. O importante é não ficar parado. Então se lembre, separe tempo de silêncio diante de Deus. Agradeça antes de pedir. Examine o coração antes de julgar. Medite nas escrituras e sirva em secreto. São pequenos hábitos, mas que juntos constroem uma fé firme como uma rocha. Uma fé que não depende de emoção passageira, mas que tem raiz profunda no amor de Cristo. Então, se você sentiu que esse vídeo falou com você, faz um compromisso hoje mesmo. Escolhe um desses hábitos para começar ainda nessa semana. Não precisa esperar segunda-feira. Não precisa esperar o momento perfeito. Comece do jeito que tá. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo.
Às vezes uma palavra simples pode ser o começo de transformação que muda tudo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo quais desses hábitos você vai praticar primeiro. Eu quero saber e orar por você. E nunca se esqueça, Deus te chama para uma vida que vai muito além da superfície. Ele te convida para a intimidade, para a profundidade e para a transformação de verdade. Então vamos caminhar junto. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.